peguei 3 probleminhas aqui para nós resolvermos, que está relacionado com, claro, dinâmica, e vocês vão ver que aquela parte inicial, né, de cinemática é importante justamente porque a gente, em alguns problemas, a gente cai exatamente na parte cinemática. Né? Porque lembra que o estudo da mecânica como um todo, que é dividido em cinemática e dinâmica, ela estuda o movimento. Então, você vai ter corpos em movimento. E aí, o que você vai estudar, né, o que nós vamos estudar no movimento, são as características do movimento. Aí são velocidade, aceleração, tempo, distância percorrida, força, as forças que atuam no corpo, energia e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Nota que esses são problemas mais básicos, tá? Para vocês entenderem a base mesmo, né? E com o tempo, né? A ideia é essa, você pegar os problemas mais básicos para você entender bem a aplicação da teoria, a aplicação das fórmulas, para depois começar a pegar problemas mais complicados. Em um corpo de massa 4 kg, atua uma força resultante que faz com que sua velocidade varie de 72 km por hora para 108 km por hora, em 5 segundos. Determine a intensidade da força resultante. Então, aí é bem simples, né, para entender inicialmente essa questão da segunda lei de Newton. Então, primeira coisa, gente, lembre, qualquer problema de exatas, não é só de física, não, matemática, física, química, a primeira coisa a se fazer é ler o problema várias vezes, até você entender. Se você na primeira leitura entendeu, beleza. Se não entendeu, lê o número de vezes que forem necessárias. E, mais importante, disciplina. O que é disciplina? É você separar os dados. Né? Separa os dados que você vai usar, para não ficar perdido. Então, lá, em um corpo de massa 4 kg, então, ó, massa... Essa luz está na minha cara. Massa, tá lá. Massa igual a 4 kg. Atua uma força resultante que faz com que sua velocidade varie de 72 km por hora para 108 km por hora. Ou seja, essa força fez com que ele variasse de uma velocidade inicial, V0, de 72 km por hora, até uma velocidade que é a final, né? Que é 108 km por hora. Em 5 segundos, ou seja, num tempo ΔT de 5 segundos. Determine a intensidade da força resultante. Então, força resultante, interrogação, é o que eu quero. Ok, então, primeira coisa a se observar, gente. Quando a gente organiza os dados, o que a gente faz primeiro? Olha as unidades de medida, se elas estão compatíveis. Lembra que as unidades que a gente vai sempre preferir trabalhar são as unidades no Sistema Internacional de Unidades, o SI. Tá? Massa está em quilograma, beleza, tá certo. Mas a velocidade está em quilômetro por hora. O tempo está em segundo, tá ok. Mas a velocidade está em quilômetro por hora. Então, na verdade, a velocidade tem que estar em quê? Metro por segundo, que é o Sistema Internacional. Né? E aí, como que a gente faz? Aí, lembrando, né, que botar até aqui, para a gente passar de quilômetro por hora para metro por segundo, o que a gente faz? A gente divide por 3,6. Aqui é a mesma coisa, vou dividir por 3,6. Então, ó, quando você pegar 72 km por hora e dividir por 3,6, você vai ver que vai dar 20 metros por segundo. Quando você pegar 108 e dividir por 3,6, você vai ver que vai dar 30 metros por segundo. Com essa luz na minha cara, não está dando. Tem que deixar aqui assim. Aí agora sim. Agora eu vou e resolvo. Como? Bom, já sei que a velocidade inicial é 20 e a velocidade final é 30. Quero a força resultante. Pela segunda lei de Newton, eu sei que força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. A massa eu tenho, beleza, mas não tenho a aceleração. Né?
Então eu sei que eu vou ter que usar essa fórmula, que é a segunda lei de Newton, só que eu não tenho aceleração, mas tenho possibilidade de encontrar. Porque ele me deu a variação de velocidade e me deu tempo. E eu sei que aquelas equações que eu aprendi lá na cinemática são válidas. Então, o que eu sei? Que a aceleração ela pode ser escrita como ΔV sobre ΔT. Né? Variação da velocidade sobre variação do tempo. E aí, ó, eu posso já fazer a conta aqui se quiser, mas posso fazer separadamente, tá? Só para fazer separadamente. Quem quiser fazer ali na própria equação não tem problema, tá? Eu vou fazer separado. Então, eu vou calcular o ΔV separadamente, tá? Então, quem é ΔV, lembra que o delta sempre vai ser final menos inicial, é velocidade final menos velocidade inicial. Deixa eu desligar essa porcaria aqui. As pessoas decidem fazer as coisas. Beleza. Então, como vai ser? Velocidade final é 30, velocidade inicial 20, logo ΔV, ou seja, a variação de velocidade, foi de 10 metros por segundo. Beleza. Agora o que eu faço? Vou jogar para cá e vou calcular a aceleração. A aceleração é ΔV, que eu acabei de calcular, que é 10, dividido pelo tempo, que é 5. Consequentemente, fazendo essa continha, né, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Agora, em mãos com aceleração, o que eu tenho? Segundo a lei de Newton. Força resultante é igual a MA. Força resultante é igual a massa, que eu já sei que é 4, vezes a aceleração que eu acabei de encontrar, que é 2. Logo, a força resultante, 8 newtons, tá? Que é a unidade de força. Tá aí a força resultante que atuou no corpo. Então, esse é o problema mais direto, mais simples, né? Mas que, no fundo, brinca com aquelas questões de transformação de unidade de quilômetro por hora para metro por segundo, né? E a gente pode calcular a aceleração pelaquela equação mais antiga, né, que a gente tem de aceleração, que é a própria definição de aceleração, variação da velocidade sobre a variação do tempo, e depois volta para a segunda lei de Newton, que nós já temos a informação da massa. Então, o segundo problema. Esse também brinca um pouco com a segunda lei, mas na questão do peso de um corpo, né? Lembra que o peso de um corpo é massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade, que é o campo gravitacional do planeta, da estrela, da Lua, da onde o corpo estiver. Né? Então, lá, um corpo elevado para a Lua, onde a aceleração da gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ao ser pesado, claro que é na Lua, né? Verifica-se o valor de 500 newtons. Então, quando pesaram esse cara lá na Lua deu o valor desse peso, do peso desse corpo é de 500 newtons. Letra A, qual a massa desse corpo na Lua? Letra B, qual a massa desse corpo na Terra? E letra C, qual o peso desse corpo na Terra? Né? Que aquele valor ali de 500 newtons é na Lua. Então vamos lá, vamos separar esses dados e ajeitar. Então, um corpo elevado para a Lua, onde a aceleração da gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade é o campo gravitacional do planeta, como da estrela, né? Como eu já falei para vocês. E a gente usa o G minúsculo. Então, lá, a gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Né? Nota que, lembrando, né, que eu falei na semana passada, é uma aceleração. O campo gravitacional é uma aceleração. Nota que é metro por segundo ao quadrado. Né? Ao ser pesado, verifica-se o valor de 500 newtons. Então, só para diferenciar aqui, né? Ó, é o G, esse é o G da Lua, né? Então, vou botar um Lzinho aqui, ó. Só para dizer que é a gravidade da Lua, para ficar claro. Porque a da Terra a gente sabe que é 10, né? 9,8 a 10. Ao ser pesado, verifica-se o valor de 500 newtons. Então, ó, peso do corpo na Lua, ó, vou diferenciar que seria o peso na Lua. Aí botei o Lzinho aqui, 500 newtons. Então, na Lua, esse cara pesa 500 newtons. Vamos lá, letra A agora. Qual a massa desse corpo na Lua? Então, ele quer o valor da massa.
na Lua. Então vamos lá. Qual é a fórmula de peso? Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. P igual a mg. Só que é na Lua, né? Então vai ser aqui o peso na Lua é igual a massa, vou botar assim, massa na Lua, né? Vezes a gravidade na Lua. Tudo referente à Lua. O peso, agora eu vou substituir os valores. O peso na Lua, o problema disse que vale 500 newtons, eu já tinha anotado aqui. Então, 500 é igual a massa do corpo na Lua vezes a gravidade da Lua, que é 1,6. O problema deu. Importante, gente, a única gravidade que a gente tem que saber de cor é a da Terra, tá? Qualquer outro local, outro planeta, o problema é obrigado a te dar a gravidade. Você não tem que ser obrigado a saber a gravidade de ninguém, não, só da Terra, tá? Beleza, agora vamos fazer essa conta, né? Ó, para achar a massa da Lua, massa do corpo na Lua, né? Não é a massa da Lua, massa do corpo na Lua. Então, a massa do corpo na Lua vai ser o quê? O 1,6 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar 500 dividido por 1,6. Então, a massa desse corpo na Lua vai valer, então lá, 500 dividido por 1,6, 312,5 quilogramas. 312,5 quilogramas. Então, essa é a massa do corpo. Então, cuidado, né? Como eu falei para vocês, massa e peso são diferentes. Né? Massa é quilograma. E, inicialmente, para facilitar a ideia, a gente sempre associa a quantidade de matéria que o corpo possui. Então, a massa dele na Lua, 312,5 quilogramas. Só que ele pesa na Lua 500 newtons. Beleza. Letra B. Então, letra B. Qual a massa desse corpo na Terra? Aí, gente, vou repetir essa conta. Peso na Terra, botar a fórmula de novo do peso? Não. Por quê? Porque esse problema é justamente para enfatizar para vocês. A massa, ela é uma grandeza invariável. Vou escrever isso, tá? Ela é invariável. Ela não muda, tá? Em qualquer lugar do universo, a massa vai ser a mesma. Não tem por que você, se for para a Lua, você não vai perder matéria, né? Então, a massa, ela nunca muda. Ela é a mesma em todos os lugares. Então, independente se ele tem 312,5 kg na Lua, ele vai ter 312,5 kg na Terra. Ele vai ter 312,5 kg se ele for para a galáxia de Andrômeda, não importa. Tá? Então, a massa é a mesma. Então, ó, a massa na Lua é igual à massa na Terra, que é igual a 312,5 quilogramas. Então, não preciso fazer a conta de novo. Né? E aí, eu vou colocar aqui já, aqui embaixo, porque, na verdade, ó, a massa é uma grandeza invariável. Tá? É importante para ficar aí na cabeça de vocês. A massa nunca vai mudar. O peso vai mudar. Porque o peso, nota, peso é massa vezes gravidade. Ele depende de onde você está. E da onde você está significa o planeta, né, o local onde depende da gravidade. Claro que na Terra, próxima à superfície terrestre, a gravidade é praticamente a mesma. Tem variações, né? Que é 9,81. Aí você vai, porque a Terra não é uma esfera perfeita. Né? Então tem variações. Mas é aproximadamente aquele valor, próximo à superfície terrestre. Beleza, então, letra B, é isso aí, não precisa fazer conta, é só saber essa história. E na letra C, qual o peso desse corpo na Terra? Agora sim, agora o peso é diferente. O que ele pesa na Lua
Ele vai depender da gravidade da Lua. Na Terra, vai depender da gravidade da Terra. Porque peso é uma força que depende da gravidade do planeta. Então, aí vou usar a mesma fórmula. Peso na Terra, aí vou identificar aqui que é na Terra, é igual a massa, que a gente já sabe quanto é, 312,5, vezes a gravidade da Terra, que eu vou chamar de G. Né? Lembrando que eu sei que a gravidade na Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e como o problema não me diz nada, e eu tenho que usar a gravidade, se você quiser usar 9,81, não tem problema, não está errado. Mas eu vou facilitar minha conta, eu vou aproximar para 10. Tá? Mas lembrando, se você quiser usar 9,81, não está errado. Tá? Vai dar valor aproximado também. Tá? Então, beleza. Então, o peso desse corpo na Terra vai ser a massa, que é 312,5, vezes a gravidade da Terra, que eu vou usar 10. Logo, o peso desse corpo na Terra é de 3.125 newtons. Então, daí, gente, você vê a diferença, né, do peso, né? Quando a gente vê aqueles filmes, quando os caras estão na Lua, né, fica pulando devagar, fica aquela coisa, porque eles estão mais leves. A massa é a mesma. Ele não mudou de massa. O cara tem 80 quilogramas, ele vai ter 80 quilogramas na Terra e 80 quilogramas na Lua. Porém, como a gravidade é diferente, a gravidade na Terra é maior, então a força gravitacional na Terra vai ser maior do que a força gravitacional na Lua. Então você vê nesse exemplo. Você vê a massa do corpo é 312,5. Isso é massa, quilogramas. Na Terra, essa massa aí pesa 3.125 newtons. Se eu levar esse corpo para a Lua, eu vou ver que lá ele vai pesar quanto? 500 newtons. Você vê, na Lua ele pesa 500 newtons, aqui ele pesa 3.125, muito mais pesado. Então é mais esse problema para a gente discutir, na verdade, essa questão conceitual, né, do que é a massa e da questão de peso, que peso é uma força, lembrando, sempre força, né, porque essa fórmula P igual a mg, que eu mostrei na última aula, lembra que ela sai da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Só que a gente substitui a aceleração A pela aceleração da gravidade, que é uma aceleração. Tá? Então fica bem claro isso para vocês. Terceiro problema. Em um corpo de peso igual a 700 newtons, então olha só, gente, importante. Quando o problema falar peso igual a tantas coisas, né, já está subentendido que é na Terra. Tá? Se tiver em outro planeta, em outro lugar, ele tem que dizer, como eu disse lá no exercício anterior, o peso na Lua, né? Mas se não fala nada, a gente está subentendido que nós estamos na Terra, que a gravidade é 10. Tá? Então, ó, em um corpo de peso igual a 700 newtons, aplica-se uma força resultante de 350 newtons, dotando-o de mRV. Se no instante da aplicação da força, sua velocidade era de 25 metros por segundo, qual será a velocidade após um percurso de 200 metros? Então já deu uma mistureba aí, né, de situações. E que é o que eu falei para vocês. Quando você anota os dados, você começa a ter uma organização na resolução do problema. Né? Então, só para a gente entender, claro que não precisa fazer isso, é só para a gente tentar visualizar o que está acontecendo. Né? Então, vamos tentar visualizar aqui, ó, só para... Tá. Um corpo... Deixa eu botar mais para cá. E aí ali eu... Vamos botar aqui, ó, como se fosse o solo. Tá? Isso aqui é o solo, o chão. Tá? E vou desenhar, ó, um corpo de peso igual a 700 newtons. Então eu vou aqui, ó, peso é igual a 700 newtons. Em um corpo de peso igual a 700 newtons, aplica-se uma força resultante de 350 newtons, dotando-o de mRV.
Então, existe uma força resultante que foi aplicada, tá? De 350 newtons. Tá? Aqui, como eu não estou falando de vetores ainda com vocês, a gente considera que está na mesma direção. Tá? Senão eu falaria. Mas isso aqui é só para a gente entender, a gente não está vendo ainda vetorialmente. Se no instante da aplicação da força sua velocidade era de 25 metros por segundo, qual será a velocidade após o percurso de 200 metros? Então, se no instante da aplicação da força sua velocidade era de 25 metros por segundo, qual será a velocidade? Ou seja, então essa velocidade que ele está te dando aí é a velocidade inicial. Que no instante que foi aplicada a força, o corpo estava com essa velocidade. E ele quer saber qual é a outra velocidade, ou seja, a velocidade final. Então, ó, ponto de interrogação onde eu quero, a velocidade final, após um percurso de 200 metros, ou seja, uma distância de 200 metros. Então, só para a gente, isso aqui são os dados, só para a gente entender o que está ocorrendo. Então, imagina, na verdade, ó, o que se tinha era um corpo, né? Então, vamos botar aqui, ó. Era um corpo. Vou botar aqui. Sempre, o corpo é sempre um retângulo, gente. Você vai ver todos os livros de física. Sempre um retângulo. Tá. Era um corpo que, pelo jeito, já estava em movimento. Porque ele diz que, ó, no instante que a força foi aplicada, a velocidade era de 25 metros por segundo. Então, ele já estava em movimento aqui. Vou botar uma setinha aqui para identificar que ele já estava em movimento. Ele já estava se movendo. Aí, o que acontece? Eu apliquei uma força. Vou colocar aqui assim, depois a gente fala melhor de vetores. Vamos supor que eu apliquei essa força aqui, ó. Desenhar já o vetorzinho dela. Que é a força que ele diz que é a força resultante, FR. E aí, nesse instante aqui, que foi aplicada a força, a velocidade desse cara aqui era de 25 metros por segundo. E aí, quando aplicou essa força, esse cara daqui, aí vou desenhar a mesma situação, só que um tempo depois. Esse cara se moveu, né? Com mais, na verdade, eu dei uma acelerada nele, né? Ele estava com 25, mas eu dei uma acelerada nele. E aí, ó, ele ganhou velocidade. E ele percorreu uma distância de 200 metros. Aí, 200 metros depois, vamos supor que seja isso aqui, o cara está aqui. Ó, 200 metros depois, vamos supor que o cara esteja aqui. Né? Só que como ele ganhou a aplicação dessa força, a velocidade agora aqui é a velocidade final, que eu não sei. É o que eu quero saber. Durante todo esse percurso daqui até aqui, o problema disse que ele está com MRUV, né? Ele foi dotado de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variável. Ora, se ele foi dotado de MRUV, significa que aquelas equações do MOVE, né, eu posso utilizar todas. Né? Eu posso utilizar isso quando ele me diz que o movimento do corpo é um MRUV, ele me autoriza, o programa me autoriza a usar, ó, qualquer uma dessas fórmulas aqui. Ó. V igual a V0 mais AT, S é igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2. E Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Eu posso usar qualquer uma dessas. Inclusive a igual a ΔV sobre ΔT. Né? Então, essa é a situação, só para visualizar, tá? Não é obrigado a fazer isso não, só para a gente entender o que aconteceu aí na história. Tá?
Aí agora o que você vai fazer? Você vai olhar as equações que você tem e ver qual melhor se adapta aos dados do teu problema. Nota que em nenhum momento ele me deu tempo. Ele me falou de tempo. Se ele não me falou de tempo, eu posso já não me preocupar aqui com essas duas equações. Então, na verdade, a melhor equação aí é essa última aqui, né? A melhor equação para eu utilizar seria essa aqui, ó, que é a Torricelli. Por quê? Eu quero a velocidade final, que é o V2, né? Eu tenho a velocidade inicial, que o problema me deu, que é 25. Eu tenho a distância, que é 200. E tenho possibilidade de encontrar quem? A aceleração, usando a segunda lei de Newton. Né? Porque a segunda lei de Newton diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante ele me deu, que é 350. A aceleração eu vou ter que encontrar. Mas ele não me deu a massa. Mas ele me deu indiretamente a massa. Né? Então, ó, eu vou usar essa expressão para encontrar a aceleração. Mas ele me dá indiretamente a massa. Como? Me dando peso. Como ele diz que o peso é 700 newtons, eu tenho possibilidade de encontrar a massa. Né? E depois jogo aqui. Então, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso, 700. A massa, eu quero descobrir. A gravidade é na Terra, como eu falei para vocês. Vou usar 10. Agora, para achar a massa, né, o 10 passa dividindo. Então, a massa, 700 dividido por 10. Logo, a massa, 70 quilogramas. Então, essa é a massa desse corpo. Achada a massa do corpo, eu vou agora, ó, aplicar a segunda lei de Newton. Né? E vem para aplicar. Né? Então, força resultante é igual a M vezes A. Força resultante, o problema me deu 350. É igual a massa, que é 70. Vezes a aceleração. A aceleração, então, 350 dividido por 70, né? 5. 5 metros por segundo quadrado, beleza? Tá. Agora sim, jogo na equação de Torricelli e acho a velocidade final. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Velocidade inicial é 25. Então, 25 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que acabamos de encontrar, que é 5, vezes a distância percorrida, que é 200. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a 25 ao quadrado dá 625. 625 mais, aqui vai ser 10, 2000, né? 5, 10 vezes 200, 2000. Aí vai ficar 2000 mais 625. Então, velocidade ao quadrado, 2.625. Só que aqui é v ao quadrado. Então, velocidade, então, vai ser raiz quadrada de 2.625. Aqui, pronto. Então, V é igual, então, raiz quadrada de 2.625. 51,2 aproximadamente metros por segundo. Então, 51,2 metros aproximadamente, metros por segundo. Então, tá aí a velocidade final que ele vai ter. Né? Ele estava, inicialmente, ele estava com 25 metros por segundo. Quando eu apliquei a força, né, ele, nesses 200 metros, ele variou a velocidade de 25, foi para 51,2 metros por segundo.